CBN Esportes. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN no campo dos negócios. Muito bem, no CBN no campo dos negócios, eu vou receber hoje o André Ferrer, que é advogado em direito, advogado especialista, né, em direito desportivo e entretenimento. A gente vai falar sobre o universo dos esportes eletrônicos, os e-sports, com a paralisação do mundo real. O mundo virtual continua girando, né? E com muitos adeptos ainda. E bota adepto nisso, né? André, seja bem-vindo ao CBN Esportes. Bom dia. Bom dia, Éboli. Como é que estão as coisas por aí? É um prazer estar falando contigo e fico à disposição aí para contribuir com o tema e já agradecer aos espectadores e os ouvintes que estão aí na CBN. André, a primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte, né? Bem, tá todo mundo em isolamento, né? O mundo está confinado. E aí, a opção de entretenimento virtual, no meu entendimento, ela ganha um espaço grande, né? No dia a dia das pessoas, dos mais jovens, daqueles que já praticam, que gostam, né, dos esportes eletrônicos, né, dos jogos de videogame. Você tem ali, na minha opinião, uma fomentação desse universo. Ou não? Ou estou enganado? Não, agora você está completamente certo. Acho que vale pontuar aí que o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo em esportes eletrônicos, só atrás da China e dos Estados Unidos. Uma pouca margem de diferença. Dentre 220 milhões de brasileiros, a gente tem 75,6 que se declaram gamers. Quase um terço da população brasileira aí, sendo que 85% dos fãs mais engajados possuem entre 10 a 35 anos, né? Então a gente tem um público preparado para absorver o mundo do entretenimento, o mundo online, e a gente vê, obviamente, que com o nível dessa pandemia que a gente encontra hoje, alternativas super interessantes sendo implementadas para tentar driblar a prática da modalidade, seja em nível amador ou profissional, né? A gente teve, por exemplo, o Cebolão, que foi um evento online super interessante há 2 semanas, que teve 102 espectadores simultâneos. Foi algo que bateu o top 3 de assuntos mais comentados no Twitter, no mundo, com estrangeiros e personalidades do mercado apoiando a causa. Foi realmente um evento beneficente que pôde dar um exemplo super interessante para as demais modalidades que estão paradas aí, né? Então, a realização de grandes eventos, né, para os esportes eletrônicos, ela veio como um produto para agregar valor, mas a essência, né, ainda é aquela coisa de você praticar cada um no seu canto, né? Exatamente. Fizeram a reunião de pessoas e muitas, milhares de pessoas sempre lotam os diversos eventos de esportes, e isso agregou um valor considerável ao produto, mas viver sem esses eventos me parece que é possível, né, para o mundo virtual. É possível, sim. Ao passo que a gente teve aí no futebol a paralisação de diversos torneios nacionais e internacionais, inclusive das Olimpíadas que estavam previstas aí para o meio do ano, a gente teve alguns projetos super interessantes sendo implementados aqui no Brasil, por exemplo, outros no mundo também. Ontem mesmo a gente teve a final do torneio de FIFA, que foi organizado pela própria CBF aqui no Brasil. Você sabe que eu me peguei torcendo para o Brasil? Porque era Brasil e Argentina e sempre tinha o jogo dos profissionais e o jogo dos jogadores, né, profissionais. Dos pro players, exatamente. Isso, e aí foi a final, foi Brasil e Argentina, foi o Everton Ribeiro representando o Brasil, comandando o time do Brasil, e o Agüero comandando o time da Argentina. E deu Brasil, deu Everton Ribeiro no Golden Goal. É isso aí, foi bem emocionante, por incrível que pareça, foi um projeto super legal. Acho que teve um engajamento muito interessante. E a gente amanheceu nesse domingão aí, campeão,
do E-Nations FIFA 2020, para dar um alento aí durante esse período de angústia e incertezas aí, Brasil campeão aí do FIFA. Mas projetos sendo implementados e a prática da atividade esportiva aí no mundo dos esportes continua, né? Por mais que a gente não tenha eventos presenciais e obviamente que a utilização do estúdio de grandes publishers e produtoras de conteúdo, foram criadas alternativas interessantes para esse período. A própria Riot Games, que é a publisher e desenvolvedora do CBLOL, paralisou por 2 semanas para saber como estruturar isso de forma online e tem feito de maneira muito eficaz. O engajamento tem sido de grande relevância. A gente está vendo aí números sendo consistentes, tanto em forma de audiência quanto de comunicação nas mídias sociais. E a gente está vendo, por mais que as estruturas físicas não estejam sendo operacionalizadas, a gente está vendo a competição acontecer, os jogadores jogarem, fazendo seus treinamentos por meio de sessões online com seus treinadores, sessões de psicoterapia também acontecendo, que faz parte para o desenvolvimento intelectual e motora do atleta. Então, muitas atividades ainda sendo praticadas por esses atletas que estão nesse mercado, né? Mas a não realização desses eventos, o cancelamento do calendário de grandes eventos, de uma certa maneira está causando algum tipo de retração nas relações comerciais? Olha, Eboli, eu acho que isso é muito particular de clube para clube, mas dos clubes que eu tenho contato, eu acho que a pegada tem sido um pouco diferente, né? Eu acho que os patrocinadores, os parceiros, e aí que eu enalteço a palavra parceiro, entendeu que é um momento de solidariedade e por mais que não exista um aporte financeiro, né, algumas das empresas e parceiras resolveram paralisar o aporte financeiro por conta justamente dessa incerteza de mercado e como isso vai se dar daqui para frente. Os parceiros continuam com a relação com os clubes, então existe ainda a manutenção da parceria e houve, de certa forma, apenas a paralisação momentânea por conta da geração e conversão de produtos que, obviamente, impacta nesse mercado também, seja com empresas que são endêmicas do mercado, aquelas que são do setor de tecnologia, como as empresas que não estão. Então a gente pode dizer que a relação entre clubes e atletas, ela também não está impactada. Porque a gente está discutindo muito, né, no futebol as questões contratuais dos jogadores, né? E nos diversos esportes, né, todas as modalidades estão rediscutindo seus contratos com os atletas por causa da paralisação. Nos esportes eletrônicos, a cadeia está mantida, a equação está sendo sustentada. Olha, 90% dos clubes têm mantido sua estrutura, sim. Isso é muito relevante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo hoje. A gente vê a prática da modalidade sendo exercida pelos atletas, a rotina de treinamentos também. Eles estão participando de competições e estão, obviamente, que nesse período, utilizando muito das mídias sociais e também dos canais de streaming para alavancar ainda mais a marca do clube e dos patrocinadores que estão envolvidos com o respectivo clube. Então, de certa forma, considerando que toda essa prática tem sido mantida, não houve a necessidade de fazer o mesmo processo que o futebol, por exemplo, em que os atletas estão nas suas respectivas casas, mas não conseguem exercer realmente, de fato, aí na sua plenitude, a prática da modalidade no campo e com a parte física no dia a dia aí. Então a gente tem uma diferença até na forma da prática dessa modalidade
e tem sido muito interessante aí até pro próprio mercado ver como as coisas estão se desenhando, né? Pegando como gancho novamente aí a final, né, do FIFA, que teve ontem, com o Everton Ribeiro, com o Agüero, os atletas profissionais, atletas das modalidades dos esportes, do esporte real, eles têm uma noção exata da importância desse canal de comunicação, né? Um canal virtual dos jogos eletrônicos com um público que às vezes parece se afastar do mundo real e se conecta demais, né, naquele ambiente próprio. E aí o atleta tem que entender muito bem essa ponte de comunicação. É um momento importante para agregar valor ao mundo virtual, a participação maior desses atletas, dos atletas profissionais? Sem dúvida, Zé Boli. Eu acho que tem sido uma oportunidade incrível desse engajamento entre... Porque está todo mundo em casa, né? Está todo mundo em casa, então... Exatamente. E a gente vê cada vez mais isso acontecendo nos esportes eletrônicos. O engajamento tanto de personalidades reconhecidas no mundo, seja lá por outras profissões como a de cantor ou de apresentador, de artista mesmo, quanto de atletas de modalidades esportivas tradicionais como o futebol. A gente vê o Neymar, por exemplo, se engajando no Counter-Strike por meio da equipe da Fúria. A gente já viu o Ronaldo Fenômeno se envolvendo numa aquisição de um dos clubes aqui no Brasil de grande expressão, que é a CNB. A gente viu agora Everton Ribeiro sendo campeão aí pela nossa seleção no esporte, pela modalidade FIFA. E a gente vê cada vez mais os atletas se interessando e se engajando, o que é uma oportunidade de intersecção tremenda para os dois mercados. E por mais que sejam mercados diferentes, eu acho que o futebol, considerando o engajamento que existe nas mídias sociais e até nas plataformas de streaming, com a produção e a propaganda dos patrocinadores por meio dos clubes, por que não os atletas de futebol, quando a gente tiver um cenário um pouco mais positivo, aproveitar de tudo isso que os esportes agregam e também traduzir isso no futebol em termos de marca e imagem. Acho que é uma grande oportunidade para isso também. Claro. Estou conversando com o André Ferrer, que é advogado especializado em direito desportivo e entretenimento. André, tem uma questão que eu queria também levantar contigo, que é a seguinte, né? O principal mercado do mundo em esportes é a China. E a China está voltando primeiro que os outros à normalidade com suas atividades comerciais. Isso pode causar reflexos e positivos, que eu digo, ao mercado mundial de esportes? Olha, Eboli, sinceramente, eu vejo que os mercados de esportes são muito regionais, né? Varia muito de país para país. Por que eu falo isso? Porque ele tem um DNA empresarial. E quando a gente tem isso presente, a gente tem, obviamente, que o começo da cadeia publisher, que é a desenvolvedora, e que foi quem criou o jogo, né? Por assim dizer. E aí a gente tem uma série de players embaixo, como a produtora de conteúdo, que é quem organiza a competição, os próprios clubes que estão envolvidos, seja no modelo de franquia ou não. A gente tem os atletas, os próprios influencers e streamers que estão dentro desse ecossistema, que é muito individual de país para país. Então, assim, tirando o mercado de transferência de atletas, que também acontece nesse mercado de esportes eletrônicos, eu vejo algo muito individual no Brasil e vai depender do próprio mercado brasileiro o crescimento ou não e os impactos dessa Covid para a gente ter uma resposta em relação ao tema. Agora, de fato, eu não acho que a China crescendo e se reerguendo dessa crise vai impactar de uma maneira muito certeira em relação ao Brasil. Eu acho que são mercados diferentes e eu acho que o Brasil tem lidado de uma maneira muito interessante quando a gente fala de esporte. Perfeito. André, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Aqui o nosso papo nessa manhã no CBN Esportes. Um abraço, bom domingo, hein?
Eu que agradeço, Évoli. Um bom domingo para você, para os nossos ouvintes. E até a próxima. Só uma curiosidade, advogado especializado em direito esportivo e entretenimento também é bom de joystick? Também é bom de jogo ou não? Olha, eu tenho me aventurado um pouco com os amigos no PES, no Free Fire, mas bom eu não sou não, é mais por diversão mesmo. Tá bom, eu não deixa de ser uma ótima opção nesse momento de quarentena. Obrigado, André, mais uma vez. Um abraço. Imagina, um grande abraço.